A minha entrevistada de hoje será Suelen Soares Oliveira, que é zootecnista, mestre em pastagens e atua na área comercial na Comigo, em Serranópolis. E o tema da nossa entrevista será o controle de plantas daninhas em pastagens. Antes de apresentar a Suelen para vocês, eu vou trazer um dado muito interessante. O controle de plantas daninhas ajuda na produtividade da pastagem e evita que a área sofra com a degradação, melhorando a rentabilidade da pecuária. O Brasil, só para vocês terem uma noção, é formado de uma grande área de pastagens. Tanto é que muitas dessas áreas estão sendo hoje utilizadas pela agricultura. São aproximadamente 158 milhões de hectares, segundo o censo do IBGE de 2018. Estudos recentes mostram que 60% desta área apresenta algum tipo de degradação. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Suelen, um prazer muito grande ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Eu que agradeço, Divino. Suelen, por que um país tão rico, com tantas pastagens, tantas áreas que já estão aí prontas, tem 60% desta área degradada? Divino, geralmente o que faz chegar a esse ponto é a falta, o erro no manejo com o capim. O erro na base, de achar que só extrair é o correto. Porque a forrageira tem que ser tratada tipo uma roça de soja. Precisa ser calcareada, corrigido o solo, jogado um adubo, olhado o ponto de entrada do gado ou ponto de saída para o capim ter reserva para rebrotar. E muitos dos nossos produtores hoje em dia ainda não têm essa consciência. Por isso, as nossas áreas estão ficando degradadas. Mas ninguém contou isso para eles, Suelen? Contar, contou, mas fica, hoje em dia, com o custo, está ficando muito oneroso, muito caro. O que o produtor não entende é que se ele não fizer um pouco a cada ano, igual, corrige o solo esse ano, joga um calcário de boa qualidade, faz uma análise de solo e joga um calcário de boa qualidade, de acordo com o que o solo está exigindo. Ano que vem, faz uma adubação de cobertura, um 15-15-15, que é um adubo que tem nitrogênio, fósforo e potássio, que vai ajudar a suprir as necessidades da forrageira, e assim, consequentemente, isso pensando num pasto que já está formado, que tem um bom índice de forrageira dentro da área. Sueli, de que maneira o controle das plantas daninhas ajuda na produtividade das pastagens? Ele vai, fazendo o controle, vai evitar a competição das plantas daninhas, principalmente as plantas daninhas consideradas pragas moles, tipo alecrim, vassourinha. Essas pragas, assim, que são consideradas moles, elas competem com a planta por nutriente, macro e micronutriente. Aí, vamos supor que a pastagem já está defasada, já tem espaços entre cada forrageira. Nesses espaços é onde vai vir a praga. Aí ela vai se desenvolver mais rápido, vai abafar o capim porque está competindo por água, luz e nutrientes. Assim, abafando o capim vai morrendo e vai ficando só a praga. Também tem o mata-pasto, que é muito comum aqui na região de Serranópolis. Tem regiões aqui que praticamente o pasto não tem forrageira nenhuma, é praticamente a praga. Porque foi como não teve a correção do solo, não olhou o manejo, como a gente já vem de 3 secas bem rigorosas, o pessoal, os produtores tiveram que fazer o sobrepastejo, o subpastejo da fazenda. Colocar o gado lá em cima, ter que manter o gado lá em cima, porque não estava num preço bom para vender. E nisso, judiou das pastagens,
desse jeito, abrindo área para a praga vir e competir por nutrientes com a forrageira. Então, seria correto eu afirmar que as plantas daninhas concorrem diretamente com as forrageiras? Concorrem diretamente com as forrageiras, principalmente as consideradas pragas móveis. Quais são os principais problemas, Suelen, que a presença de plantas invasoras podem causar nas pastagens? Você já citou alguns aí, mas eu gostaria que você exemplificasse um pouco mais. Além da diminuição da área foliar da forrageira, a forrageira vai produzir menos matéria seca, ela não vai ter a mesma produção como se ela tivesse só ela dentro da pastagem, ela não vai conseguir nutrir o animal nas suas exigências. As pragas, não como tem pastagem que tem muita praga, ela praticamente não tem vitamina, nutrientes nenhum. Aí tem produtor que acha que a praga também vai nutrir. Não vai, porque ela não tem nutrientes. Então, um dos principais é que numa área onde você poderia ter 3, 4 cabeças, de 2 a 3 cabeças por UA, você vai ter uma ou meia, porque você não vai conseguir colocar a quantidade que você poderia colocar dentro da área, a de UA, dentro da mesma área. Eu achei interessante que você falou que tem gente que pensa que essa planta invasora vai nutrir o animal. Ela pode prejudicar, além de não nutrir, ela pode prejudicar ou até mesmo intoxicar esses animais? Pode intoxicar, porque em pastagens degradadas, os animais, eles precisam comer. Então, eles vão comer o que aparecer pela frente deles. Eles comem a praga? Comem, muitos deles comem. Só que tem pragas que podem intoxicar eles. Quando estiver com fome, eles não vão saber o que vai fazer mal para eles. Então, se você já fizer o controle, você já vai evitar um problema, que perder um animal hoje em dia é um custo muito caro. Suelen, eu achei bem interessante quando você colocou que essas plantas invasoras, elas podem não só não nutrir os animais, prejudicar aí a digestibilidade dos animais, enfim, mas elas podem também envenenar esses animais. Eu gostaria que você me citasse apenas um exemplo de uma planta que pode causar esse envenenamento nos animais, por exemplo, e quais seriam as consequências desse envenenamento? Um exemplo, Divino, seria a mamona, que é muito conhecida praticamente em todo o bioma, tanto aqui em Serranópolis, como em todas as áreas onde a cooperativa tem uma comida instalada. A mamona pode intoxicar os animais, tanto que tem um vídeo correndo na internet que o produtor colheu o milho e soltou o rebanho dentro da área da palhada do milho e não observou que tinha mamona. E o gado foi, na fome, comeu a mamona e praticamente todo o rebanho do gado do produtor morreu. E a mamona, ela solta uma toxina que o gado empanzina. E aí ele morre. É um prejuízo gigante. E tem muita mamona nas pastagens, porque passarinho come, transporta. Então, você, quando for colocar um animal numa pastagem nova, tem que olhar a guarda, olhar se tem erva daninha, para já evitar um problema no futuro. Quais são, Suelen, os principais métodos de controle das plantas daninhas na pastagem? Pode ser mecânico e pode ser químico. E pode ser mecânico e químico. Vai depender quando você fala mecânico, quando você fala mecânico, você quer dizer exatamente o quê? Como é esse mecânico? O mecânico é o roçado.
quando a praga está muito alta, muito velha, você vai e roça ela. Pode ser roçado manual, com foice, ou com aquelas roçadeiras que geralmente tem no mercado. Aí ela pode ser esse tipo, que é o mecânico, e o químico, que é com os produtos que nós vendemos para o controle, que ele pode ser sistêmico ou de contato. E também pode ser a associação dos dois. Por isso que quando você for fazer o controle de uma área de pragas, você tem que chamar um técnico, um zootecnista, um agrônomo, igual dentro da cooperativa tem nós que tem a função de venda de insumos e da assistência técnica, para ir olhar na área, principalmente os cooperados, para ir olhar na área, para ver qual que é o melhor posicionamento. Porque tem áreas, igual pensando em pragas duras, que você tem que fazer seletivo, de passar um por um o veneno. Tem áreas que você tem que roçar. Vamos começar dizendo o seguinte, eu quero voltar um pouquinho no controle mecânico, né? Em que situação que ele vai usar o controle mecânico? O controle mecânico, ele é feito quando a praga já está velha dentro da área, passada. Vamos utilizar o exemplo da vassourinha. A vassourinha tem lugares que ela chega a 1 metro, 1 metro e pouco. Quando você for, se ela já estiver velha, de um ano para o outro lá dentro da área, ela vai estar muito galhada, com muitos galhos e com pouca folha. Se você passar o herbicida nessa área, a planta não vai absorver. Se você roçar, fazer o controle mecânico, ela vai rebrotar. Aí ela vai rebrotar e vamos supor que você vai fazer o corte agora, em setembro. Em novembro, ela vai estar lá toda bonita de novo, toda cheia de folhas. Então, o controle mecânico, na minha opinião, não é só ele eficiente, porque você vai roçar, a praga vai entender que você estava querendo matar ela vai aprofundar a raiz, e depois você vai aumentar a área foliar dela na parte superior. E assim, se você for fazer só o controle... Nesse momento é que eu vou entrar... Aí será nesse momento que eu vou entrar com o controle químico? Sim, mas tem muita gente, Divino, que faz só esse controle mecânico e não entende, fala assim, mas minha praga não morreu. É porque ela não vai morrer, ela só vai aprofundar a raiz. O ideal é, final de setembro agora, você faz a roçada, novembro, quando as plantas estiverem com a folha verde mais escura, mais tenra, aí você faz a aplicação do herbicida de acordo com o que a sua planta precisa para fazer o controle. Aí você pode fazer ou área total ou localizado, vai depender de qual que é a praga que está existente na área. Tá, você havia falado de herbicida sistêmico e de contato. Qual que é a diferença entre um e outro? O de contato só vai matar a área superior da planta. Ela vai matar a parte superior da planta, mas não vai matar o sistema radicular, vai matar momentaneamente. O sistêmico vai entrar no xilema e no floema da planta e vai translocar o herbicida por dentro da planta, assim matando a planta por completo. Correto. Como é que o produtor vai saber qual que é a dosagem ideal de herbicida que ele deverá usar? Divino, vai depender de qual praga que tiver na área, qual a idade da praga, se ela é uma planta mais nova, se ela é uma planta mais velha, se ela é perene, ou se ela é, como a gente chama, uma praga dura, um araticunzinho, uma pintanguinha, vai depender dessa fase. Igual, e também uma parte importante também é assim, quando você forma o pasto novo,
que você plantou, fez tudo direitinho, que vem a praga junto com a forrageira, aí também é um outro tipo de dosagem que a gente utiliza. Correto. Suelen, para a gente terminar, quais são as dicas de manejo que você deixa para os nossos ouvintes? Para controle de pragas, a primeira, procure um técnico. A segunda, faça uma análise de solo, para ver o que é que está faltando no seu solo. Porque muitas vezes, se você fizer uma análise e jogar um calcário, já vai suprir as necessidades da forrageira de macro e micronutrientes, fazendo assim que a forrageira cresça, desenvolva. Assim, ela abafa a praga e a praga morre. Se não tiver forrageira nenhuma, uma dica ideal, para dar para os ouvintes. Um jeito de você ver se você precisa ou não reformar a área, se tem muita praga ou não, se você vai reformar, você imaginar um quadrado, 1 metro quadrado, e jogar lá na área. Se dentro dessa área tiver de 8 a 12 pés de capim bem formados, você pode só fazer a manutenção, jogar um calcário, um adubo, que a planta vai fechar, que a forrageira vai fechar a área do pasto. Se tiver menos do que 8 plantas e mais pragas, aí não compensa você fazer o controle. Se tiver de 8 a 12, aí compensa fazer o controle das pragas. Aí você tem que ver qual que é o estilo da praga que está lá, se é uma praga mole, se é uma praga dura. Se for uma praga mole, você pode usar o Pala, Sutra S. Se não, você pode usar, se for uma praga dura, o Planador XCS, que é um dos produtos que nós aqui da cooperativa vendemos e que é muito eficiente. E assim, consequentemente, mas já leva na consciência que no primeiro ano, após uma aplicação sendo feita de área total, você vai ter de 50% a 60% da sua área limpa. Para você ter toda a sua área limpa, fazendo o controle de pastagem, de 2 a 3 anos. Vai depender da praga que você tiver lá. E sempre buscar a assistência técnica. Muito bem, eu tenho certeza, Sueli, que você ajudou muitos produtores, muita gente vai ouvir seus conselhos. Muito obrigado e volte outras vezes. Obrigada, eu que agradeço. Gente, eu tive o prazer de conversar com a Suelen Soares Oliveira, que é zootecnista, é mestre em pastagens e ela atua na área comercial da Cooperativa Comigo, lá em Serranópolis. E nós falamos a respeito do controle de plantas daninhas em pastagens.